Olá, sexto ano, boa tarde a todos, né? Professora Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 15 de outubro, ok? Então, eu apresento aqui para vocês o assunto da nossa aula de hoje, tá certo? Retomando aí o tema deficiência sensorial, respeito e inclusão, ou seja, o tema é de grande importância para a sociedade, né? Para praticarem o que? A cidadania, vocês precisam, num caso aí, sem sombra de dúvidas, saber o que é inclusão social, ok? Então, assim, o que é inclusão social? Então, o termo, né, ele vem sendo amplamente comentado nos últimos tempos. Refere-se, no caso, à possibilidade de dar a todas as pessoas, né, independentemente de suas diferenças, os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, ok? Além dos portadores de deficiências físicas, os deficientes, né? Também os seres que apresentam deficiências cognitivas, os seres que apresentam deficiências motoras, né? Nós podemos considerar como parte do grupo de pessoas menos favorecidas, né? Infelizmente. E destacando os negros, indígenas, homossexuais, transexuais e pessoas com pouco ou nenhum recurso financeiro, porque vivemos em uma sociedade amplamente preconceituosa, infelizmente. Ou seja, os seres humanos que de alguma forma saem do padrão de normalidade, né, criado por nossa sociedade. Então, mais como reverter essa situação e dar a esses grupos aí todos os benefícios e oportunidades que lhe é de direito, né? E que é concedida a eles. Então, a inclusão social no Brasil, turma, por mais que o Brasil seja um país que se formou graças às diversas misturas de raças, as diferenças ainda são vistas de maneira equivocada, fazendo com que a inclusão social seja uma necessidade que precisa ser bastante trabalhada, muito mesmo. Então aí nós já temos lei, né, que graças a Deus ampara as pessoas, né, que são portadoras de deficiência. Por exemplo, nós temos lei que fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência, tanto física quanto mental, intelectual e sensorial, né? E o denominado aí Estatuto, né, da pessoa com deficiência assegura e promove aos seus portadores o direito de igualdade, turma, perante a sociedade, incluindo acessibilidade, acesso à informação, participação na vida pública e política. Eu deixo aqui esse trecho dessa reportagem, né? MEC firma parceria para cinema acessível a deficientes sensoriais, ok? Para vocês realizarem aí a leitura em casa e refletirem um pouco, certo? Sobre essa reportagem que foi lançada aqui, tá bom? Então, o Ministério da Educação, graças a Deus, está ampliando aí, né, diversas formas, né, um leque, né, de, de cursos, né, para pessoas portadoras de deficiência, para que elas possam ter acesso, para que elas possam aprender, né, porque antigamente tudo era muito difícil para essas pessoas portadoras de deficiência, né? A família escondia, a família tinha vergonha. Por isso que antigamente existiam os asilos, né? Os manicômios antigamente. Era simplesmente para poder esconder essas pessoas, porque a sociedade viu essas pessoas como pessoas loucas. Só que não são.
são pessoas que têm habilidades fortes, tá bom? E que precisam ser trabalhadas. São simplesmente crianças, adolescentes e adultos que conseguem desenvolver projetos em 15 dias, tá bom? Voltado para robótica, porque são excelentes em números, em cálculos matemáticos, ok? O autista, né? O Down, né? Quem tem a síndrome de Down, né? Eles são meigos, são amáveis, são crianças que gostam de abraçar, são crianças que têm uma empatia bem aguçada. Então, no entanto, sabemos que muito ainda precisa ser feito, né, para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes. E, né, é nesse ponto que entram os trabalhos das fundações, o trabalho das instituições e o trabalho das ONGs, ok, turma? Aqui continuando, né, o trecho dessa reportagem aí acima, que vocês irão realizar aí a releitura, né, apresentado, né, acima, certo? Cita pessoas com deficiência sensorial, ou seja, com perda parcial ou total da função de algum dos sentidos do corpo humano. Então, as deficiências sensoriais mais comuns são as relacionadas à visão e à audição. Então, quando perde a visão, os outros sentidos eles ficam bem mais aguçados, tá bom? E, em geral, a falta de conhecimento dessas limitações resulta em preconceito. Por isso que eu iniciei falando que a nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade preconceituosa. Por quê? Porque gostam de rotular essas pessoas, não conhecendo as habilidades e o potencial que elas têm, certo? De desenvolvimento. E, no caso aí, o preconceito, né, dificulta bastante a inclusão das pessoas com a deficiência na sociedade, impedindo que elas exerçam seus direitos e deveres como cidadãos, ok? Porque elas também têm direitos e têm deveres a cumprir. Graças a Deus que atualmente a gente já tem a escola bilíngue, né, que é a escola que trabalha muito a questão das libras para os surdos. Nós temos também vários projetos voltados, né, para os deficientes visuais, que são portadores, né, da cegueira, tá bom? Então, no caso aí, turma, a proposta da inclusão social é criar e desenvolver ações que permitam a participação de toda a sociedade, garantindo vidas dignas, bem mais dignas, independentemente de suas condições, ok? Mas para alcançar isso, existem diversos tipos de inclusões que atendem a diferentes grupos, deixando bem claro aqui, como o brasileiro, eu vou dizer o brasileiro de uma forma generalizada, ele não tem uma certa educação para lidar com o portador de deficiência. Então ele gosta de rotular, né, de debochar, de mangar, tá certo? O que isso aí é uma atitude extremamente séria, tá bom? Então, nesse caso aí, o sistema Braille, que eu já falei anteriormente, mostrei para vocês, expliquei, permite às pessoas com deficiência visual de ler livros, jornais e até mesmo escrever, né? E além dele, a utilização também de bengalas, não somente para quem é portador, né, da deficiência visual, mas também para quem tem baixa visão. Também, né, é indicado usar bengalas, contanto que as bengalas elas são de cores diferentes, né, para identificar o cego do portador de baixa visão, ok? Que são diferentes, né? Eles têm que ter os cães guias, né, que permite às pessoas com deficiência visual a se locomoverem com bastante segurança em atravessar, né, a rua. Né? E falar de inclusão tornou-se politicamente correto. Evidentemente,
é unanimidade no caso aí, né? Quando o assunto é o direito de conviver em sociedade com dignidade. Então, turma, a inclusão de pessoas com deficiência não é garantida pelos discursos de quem diz atuar em nome delas. Não é, certo? Quem vive usando blusa, né, como se fosse um abadá, em defesa da inclusão social, não. É abraçar a causa, certo? E pelas inúmeras leis e decretos existentes em nosso país, né, que definem, mas não cobram as ações que buscam afiançar o direito de todos por uma educação de qualidade. Então, não se trata de uma postura pessimista da minha parte, mas sim realista. Então, comecemos aqui por uma análise, certo? Bem clara, né? Ainda que superficial, das condições de acessibilidade, né? Não só em escolas, mas agências bancárias, supermercados, ok? Então, se faz necessário que a arquitetura de qualquer ambiente, certo? Contemple as condições mínimas de adaptação para as pessoas com deficiência, né? Como rampas, né? Não são todas as escolas, nem todo o ambiente escolar que tem ali uma sala de AEE. Ah, professora, que sala é essa? Uma sala de atendimento educacional especializado. Ah, professora, para que serve? Para fazer o acompanhamento, o atendimento de crianças, jovens e adultos portadores de deficiência, ali seguida de relatório e de tecnologia assistiva, que se faz necessário. Ah, professora, mas o que é essa tecnologia assistiva? Ah, você não sabe? Certo? A tecnologia assistiva, turma, é uma forma de dar assistência aos portadores de deficiência, não só visual, certo? Como lá na deficiência visual, nós temos a reglete, que é um suporte, a máquina de datilografia, o papel alto relevo, o pulsão, né, que serve para poder ir perfurando lá, né, e formando o braille. Também é uma forma, certo, de dar assistência aos surdos com o uso das libras, né, que futuramente será obrigatório, né? E a tecnologia assistiva também, ela dá assistência aos portadores da síndrome de Down, deficiência mental, aos autistas, tá bom? Então, quando o professor não tem essa tecnologia assistiva, né, ele pode criar com material de baixo custo subsídios para trabalhar com o seu aluno, né? Tá bom? Então, o uso da tecnologia assistiva, ela é fundamental, tá bom? Tanto para crianças, como para jovens e adultos. Olha, turma, eu vou deixar aqui esses 4 itens, o A, o B e o C. Vocês registrem no caderno de ciências de vocês, certo? As perguntas e respondam, tá bom? A essas perguntas aqui. Ah, professora, mas tem o balão, né? A resposta é oral. Mas registrem, tá certo? No caderno de ciências de vocês, para não correr o risco de depois dizer que não foi feito, ok? E deixo registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva, e até o nosso próximo encontro, turma.